Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo Certa, o podcast onde falamos do mercado imobiliário de forma simples, clara e sem enrolação. No episódio de hoje vamos direto ao ponto. Como funciona o consórcio imobiliário? O que pode e o que não pode? Vem com a gente, eu sou Hugo Almeida e esse é o podcast da Certa Imóveis. Bora lá? Hoje no Papo Certa a gente recebe o Igor, empresário no ramo de consórcio imobiliário com 5 anos de atuação no mercado. Ele já foi top de vendas no Sudeste, construiu números impressionantes, são mais de 900 milhões de reais em vendas de consórcio, com destaque para o segundo lugar no Brasil em 2025. Ao longo dessa trajetória já atendeu mais de 2 mil clientes, ajudando muitas pessoas a conquistarem os seus objetivos por meio do consórcio. Igor, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Certa. Hugo, obrigado. Satisfação estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo, né, ao longo desses anos trabalhando com consórcio, poder levar um pouquinho de conhecimento referente a esse produto, que eu vejo que ainda tem muitas dúvidas, muitas desinformações que circulam, então é importante a gente poder ter uma conversa e um lugar para a gente poder trazer a informação de acordo com o que a gente tem vivido, né? Consórcio imobiliário, eu vejo assim, né, no nosso mercado, muitas pessoas têm muitas dúvidas, principalmente os corretores, que são aí talvez os principais intermediadores das transações. Eles têm muitas dúvidas, como funciona, como não funciona, comparam às vezes com o financiamento, que é aí a principal força motriz hoje, né, nacional. Mas a gente vê que o consórcio ele tem muitas coisas que podem ser utilizadas como benefício e que o corretor às vezes não tem essa informação. E além do corretor, os próprios clientes, né, que podem, né, e devem às vezes utilizar o consórcio como possibilidade do tão sonhado, né, ou da tão sonhada casa própria, né? Sim. Então a ideia é a gente trazer um pouco desse conhecimento. Eu começaria aqui com a primeira pergunta, né? Eu acho que talvez seja uma das principais dúvidas: o que pode e o que não pode, né? Qualquer imóvel pode ser utilizado para poder ser comprado com um consórcio, mas antes da compra, como que funciona lá no início, né? Qualquer um pode fazer um consórcio. O que você poderia trazer para a gente nessa linha? Vamos lá. O consórcio, um ponto que às vezes as pessoas confundem muito, a principal diferença dele em relação ao financiamento é que quando você contrata um consórcio, você já não tem acesso imediato ao crédito. Você precisa esperar a sua contemplação. Então são dois momentos diferentes, dois marcos que a gente tem. No primeiro momento, o momento que você contrata. O segundo momento, o momento que você é contemplado, e se for o caso de comprar um bem, de poder fazer esse processo de faturamento, né? Tratando do consórcio referente à contemplação, você assume seu consórcio, você paga a sua parcela, a sua primeira parcela, e começa a participar dos sorteios e está apto a ser contemplado. A gente tem basicamente hoje 3 formas de você contemplar esse consórcio. A primeira delas é através do sorteio. Que sempre existiu no consórcio, é mais tradicional. Basicamente todos os meses você tem uma pessoa do grupo que é sorteado, normalmente com base no resultado da Loteria Federal. Então é algo que as administradoras já adotam há algum tempo para a gente poder ter uma segurança, ter um respaldo de que não tem nenhum problema. Uma imparcialidade aí, né? Não tem nenhum problema nesse meio do caminho. E é onde você não tem que pagar mais nada, simplesmente o valor da parcela, e tem acesso ao crédito. É uma alternativa que é interessante, porque você não tem nenhum custo, mas ela, como o próprio nome já diz, você depende da sorte. Então hoje, o que mais tem crescido no mercado de consórcio, especialmente consórcio imobiliário, não é tanto a busca do consórcio simplesmente como uma ferramenta para entrar e poder esperar um sorteio. É algo que você tem de bônus, você tem essa oportunidade, se acontecer é muito bom, mas o foco, e hoje o que a gente trabalha, que os clientes compram, não é muito essa ideia de simplesmente contar com a sorte de um sorteio. Então a gente vai para as estratégias de lance. No lance, a gente tem 2 formas principais de lance. A primeira delas é o lance livre. E o lance livre ele funciona como se fosse um leilão. Então, quem oferta o maior valor de lance, ele é contemplado. Aí sim essa pessoa paga. Então, se você não for contemplado, você não tem que pagar o seu lance. E esse lance ele funciona sempre como um percentual do crédito contratado. Então, por exemplo, a pessoa faz um consórcio de 500 mil. Eu vou ofertar 50% de lance. Se ele for contemplado, ele vai ter que pagar 250 mil e vai ter acesso aos 500 mil de crédito. Essa é a segunda forma, ela também já existe há bastante tempo. O que é o porém do lance livre? Como a gente está num momento de juros muito alto, financiamento está caro, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ter um crédito aprovado, então muitas pessoas se voltam para outras alternativas de crédito. E a segunda mais popular no Brasil é o consórcio. Então isso faz com que a média de lance livre, falando de consórcio de imóveis, suba. Então hoje é muito difícil de uma pessoa
ter algum grupo, ter alguma oportunidade. Eu falo isso porque a gente trabalha com vários administradores, então a gente tem acesso ao mercado, a gente não está restrito num produto. Mas hoje, basicamente, não existe algum produto que uma pessoa consegue contemplar sem ela tirar pelo menos 50% de recurso próprio no lance livre. Então é algo que... Alto, né? Faz sentido? É ruim a pessoa fazer? Não. Por quê? Todo valor que você dá de lance, você é abaixo do seu saldo devedor. Então você deixa de pagar esse valor lá na frente. Mas é um nicho de clientes mais específico. Às vezes é aquela pessoa que teria o dinheiro para comprar um imóvel à vista, mas vai usar como uma ferramenta para ele não ter que se capitalizar. Ou, muitas vezes a pessoa que está comprando imóvel como bem de consumo, como primeiro imóvel para moradia, muitas vezes não é o perfil de lance que mais encaixa para ele. Ele não tem essa disponibilidade. Então essa é a segunda forma, ela é mais popular, mas hoje a gente, na WR Consórcio, a gente usa isso mais em casos específicos, não é o nosso foco. Porque a gente entende que isso faz sentido, mas para um nicho mais específico de clientes. A terceira forma de contemplação é o lance fixo. O lance fixo, como que funciona? Ele é um lance que é um percentual fixo, normalmente 30%, que várias pessoas ofertam. Todo mundo que quer participar do lance fixo vai ofertar o mesmo percentual. Para definir qual desses que vai ser contemplado, é como se fosse um segundo sorteio entre essas pessoas que ofertaram. O que é a vantagem do lance fixo? Primeiro, em relação ao lance livre, é que ele é um percentual normalmente mais baixo, então você tem essa capitalização muito menor. Mas em relação ao sorteio, a diferença é que no sorteio você tem o grupo todo participando. No lance fixo já diminui muito a quantidade de pessoas que você concorre. Então, normalmente, aí entra a parte... Tem mais chance, né? E aí entra a parte de um consultor, de uma boa empresa para poder prestar uma assessoria, para poder adequar que grupo que faz sentido dentro do que vai ser a estratégia daquele cliente, porque você tem grupos que aí você vai ter 40%, 30% do grupo ofertando. Então, você já aumenta a sua chance de ser contemplado. E diferente do sorteio, que é um contemplado por mês, o lance fixo é de acordo com o saldo de grupo. Então, você tem grupos que contemplam 3, 4, 5, 6 pessoas por mês. Então, isso é uma forma que você consegue aumentar a sua chance de ser contemplado. Não é algo que é realista a pessoa entrar e achar que dentro de 1, 2, 3 meses vai ser contemplado. Não é. É algo que é uma estratégia mais a médio prazo, mas que mesmo assim é muito interessante. E a gente tem a quarta forma, na minha visão é a mais interessante. Hoje é o nosso foco, é o meu foco de trabalho, que é o lance fidelidade. O lance fidelidade, como que ele funciona? Ele segue essa mesma estrutura do lance fixo, que é o percentual fixo e tem um sorteio entre as pessoas, com a diferença que ele é mais baixo, ele é 15% de lance. Esses 15% você pode dar ele de embutido, ou seja, você pode tirar ele do próprio crédito, você não precisa de pagar ele do seu bolso. Pergunta, que era muito comum de consórcio você ter o lance embutido, né? Que é você pegar parte do crédito que você pegaria, você embutir aquilo ali no seu lance. No imobiliário é possível fazer isso também? Sim, muito comum no imobiliário. Normalmente, o que a gente vê? O lance embutido na modalidade do livro, porque o embutido ele não é modalidade de lance, ele é uma modalidade de pagamento de lance. Qualquer uma das formas que você falou, você pode usar o embutido. Sim. A diferença é o seguinte, no lance livre, normalmente, administradoras ou grupos que permitem você usar um percentual de embutido no lance livre muito alto, você tende a subir muito o lance. Então fica algo que não fica tão interessante para o cliente. Então eu vejo com muito bons olhos o embutido, tanto no fixo quanto no fidelidade. No lance livre, ele no geral não é algo que é tão interessante. Mas dentro do lance fidelidade, o que a gente tem? A gente tem um lance nessa mesma estrutura do fixo, que quem quer participar só tem um percentual determinado para ofertar. Não adianta ele ofertar mais ou menos, não tem como. No caso é 15% que ele oferta. Esses 15% ele pode tirar da própria carta de crédito, ele não precisa de pagar do bolso dele. E para ele poder participar do lance fidelidade, ele tem que ter completado 12 meses pagando consórcio em dia. Por que isso é uma vantagem? Porque a maioria dos clientes do consórcio atrasa a parcela. Tem um dado do Banco Central que eu levantei que fala que os clientes, de 27% a 38% dos clientes atrasam o pagamento de boleto. Então, o que isso faz? Isso faz com que a pessoa que tem um compromisso de pagamento em dia, ele tenha a oportunidade de ter uma contemplação mais rápida e, de certa forma, quem está bancando isso para ele são clientes que às vezes não têm um compromisso tão grande. Ou que às vezes tiveram alguma situação, enfim. Então, no lance fidelidade, a gente tem um cenário onde o cliente consegue contemplar sem ele ter que tirar nenhum recurso a mais do bolso, sem ser o valor de parcela que ele paga. E hoje no consórcio a gente tem parcelas muito baixas. A gente tem modalidades que o cliente paga metade da parcela até ser contemplado. Então, com isso,
trazendo um exemplo, alguns números, né? Hoje a gente consegue fazer um consórcio de R$1 milhão com parcelas de 2.700. Se a gente trouxer um cenário no lance fidelidade que é bem realista, uma contemplação aí, vamos colocar em 50 meses. 50 meses o cliente ele vai ter pago R$ 2.700 vezes 50, ele vai ter pago aí mais ou menos 130, 140 mil reais nesse período. Contemplação bem realista, não é prometendo, não é trazendo sonho ou ilusão, não, né? Nesse cenário, ele vai ter pago mais ou menos 150 mil reais, arredondando. Vai contemplar uma carta de 1 milhão, vai tirar o embutido, então ela vai cair para 820, mais ou menos. E ele pode, nesse momento, usar esses 820 para comprar um imóvel, é onde entra estratégias, que aí você vai entender até melhor do que eu comprar um imóvel, às vezes achar um aluguel para poder pagar o valor da parcela, algumas situações interessantes. Outra opção que é muito interessante, que é onde a gente trabalha o consórcio de fato como um investimento, é a venda da carta contemplada. Porque hoje é uma outra linha de mercado que ainda é muito interessante da gente falar e de trazer também, que é essa carta de consórcio. No momento que ela é contemplada, em muitos cenários, a não ser cenários de lance alto, mas se for sorteio ou se for num lance fixo, normalmente o cliente consegue vender essa carta de crédito com lucro, com ágio que chama. Então, igual uma carta dessa de 820 mil, no mercado, ela vale aí mais ou menos uns 25% do valor dela. Então, 8, 16, 200 mil, 220 mil reais. De ágio. Isso. Então, ele pode vender essa carta e ter um lucro em cima do valor de parcela que ele já pagou. É uma forma de trabalhar como investimento. Então... E a venda de uma carta contemplada é super tranquilo. Não tem nenhum tipo de restrição com relação a consórcio, a empresa? Não. Isso aí é super tranquilo. Normalmente, o que a gente recomenda, o que precisa ter? Ou ser algo, né, individual, particular, mas que aí tem os seus riscos. Normalmente o que a gente faz desse serviço na WR, mas tem outras empresas que fazem, é fazer o trabalho de intermediação. Você ter a segurança das duas partes. Porque uma parte tem que pagar o dinheiro, uma outra parte tem que assinar. É aquela eterna disputa, né? Quem paga ou quem que assina. Quem faz primeiro. Né? Então, normalmente, você tem uma empresa que faz a intermediação, que recebe o dinheiro, confirma que recebeu, a outra parte assina, para depois poder fazer o pagamento. Então, esse é um mercado que existe muito forte, porque aí entra justamente na questão do financiamento. Para o cliente que, às vezes, quer financiar, mas quer uma opção que é mais barata, muitas vezes uma alternativa para ele é uma carta contemplada. Ele vai entrar, vai pagar um ágio, mas ele já vai ter algo que é muito parecido com a lógica de um financiamento. É um crédito pronto para ele ir usar. Já está aprovado ali, né? Já está contemplado. Aí ele vai ter a análise de crédito dele. Uma dúvida que eu vejo que é muito recorrente nessa questão de consórcio é... Quando a gente fala de financiamento, o FGTS é um crédito, vamos dizer ali, né? Um saldo que o cliente tem e ele pode utilizar em alguns momentos com relação a financiamento, tanto para poder fazer parte ali da entrada do negócio, quanto depois para amortizar. No consórcio, existe alguma possibilidade de utilização de fundo de garantia ou não? Existe. A regra para o cliente que, né, SLT, enfim, tem um fundo do FGTS para poder usar, é exatamente a mesma que se aplica no financiamento, que se aplica numa compra direta. Então, o cliente ele pode usar o FGTS no consórcio, ele pode usar tanto para lance, quanto para poder antecipar parcelas depois de ter faturado, de ter comprado um imóvel, ou às vezes para completar uma venda, às vezes ele tem, sei lá, um consórcio de 200 mil e quer comprar um imóvel de 250, ele pode usar esses 50 do FGTS. Então, a regra é a mesma, ele pode usar da mesma forma que ele usaria num financiamento ou numa compra particular, ele consegue usar no consórcio. Sim, aquelas mesmas regras da cartilha do FGTS, de ser o primeiro imóvel de residência dentro do raio da cidade, enfim. A regra é a mesma. Isso a própria Caixa Econômica, quem faz esse processo, que tem essas regras, esses parâmetros, é da mesma forma que ele se aplica dentro do consórcio. O detalhe é que ele só pode ser usado no consórcio de imóveis, porque o FGTS só libera para compra de imóveis, né? E ele, no caso, utilizaria para uma contemplação, né? Ou seja, uma efetivação, uma aprovação, o financiamento vai se dar e agora vai sim, vai comprar o imóvel efetivamente. Aí eu posso utilizar o fundo de garantia. Isso. Como que funciona? O cliente ele pode usar o FGTS normalmente para lance ou para depois de contemplado poder quitar, antecipar parcelas, diminuir o saldo devedor, enfim. Quando ele oferta um lance, como que funciona? Vamos supor que ele tem um consórcio de 200 mil, ele tem 100 mil de FGTS, ele vai ofertar de lance. Ele vai ofertar o lance normalmente. Depois de contemplado, ele vai informar para a administradora que ele vai pagar através do FGTS dele. E a administradora, ela abate 100 mil do crédito.
Por quê? Esse dinheiro vai de fato sair do FGTS e ser usado no momento da compra do imóvel. Ele já vai direto para o proprietário do imóvel que está vendendo. Entendi. Então o processo é bem similar ao que é no financiamento, na compra particular. Ele pode ser usado para contemplação, mas esse dinheiro não é de fato pago para o consórcio. Ele já vai direto para o proprietário do imóvel. Quando a transação imobiliária for realizada, vai somar ali, ou seja, a consorciadora, né? Paga os 100 mil e o banco paga os 100 mil de FGTS para o proprietário. Uma outra questão que eu vejo que tem muita dúvida é, existe algum tipo de restrição de imóvel, Igor? Qualquer imóvel pode ser utilizado para, né, a carta de consórcio pode ser utilizado para comprar qualquer tipo de imóvel ou existe algum tipo de restrição? Então, essa resposta, ela depende. Como que funciona essa parte da contemplação do faturamento no mercado de consórcio? A gente tem as normativas do Banco Central, que aí se aplicam para todas as administradoras. Por exemplo, a regra de 3 vezes o valor da parcela, o cliente tem que comprovar de renda. Isso é uma regra do Banco Central. Então, isso não pode ser flexibilizado por uma administradora. Mas tem outras regras que aí variam de acordo com a administradora, de acordo com a política de crédito que ela adota, enfim. Então, a questão de quais imóveis pode ser comprado, o que pode ser feito, varia de administradora para administradora. Mas, via de regra, falando aqui por 90% delas, você pode comprar qualquer imóvel urbano que tenha documentação, a não ser cenários de imóvel que tem algum risco estrutural, alguns cenários bem específicos assim, mas via de regra, basicamente qualquer imóvel que você tem escritura, você consegue fazer um processo de compra com o consórcio, imóvel urbano. Imóvel rural, aí as regras são mais individuais, tem administradora que aceita, tem administradora que aceita, mas só faz até 70% do valor de avaliação, esses outros casos um pouco mais específicos, a regra é mais individual de cada administradora. Cenário geral, basicamente todos aceitam, imóvel urbano, passou na avaliação, não tem nenhum dano estrutural, não tem nada assim, tem escritura, no pode ser feito. No urbano inclui lote também? Sim. Da mesma forma? Lote, apartamento, sala, casa, isso, qualquer tudo tipo da mesma de loja. imóvel. Imóvel pronto, imóvel já novo, imóvel às vezes mais antigo. Em construção também? Às vezes o imóvel que não está finalizado a construção? Em construção, ele normalmente não é aceito como garantia. Tem várias administradoras que permitem você comprar, mas você tem que dar algum outro imóvel como garantia. Porque normalmente ele não tem a matrícula já liberada para poder ser feito o processo de alienação. Então, muitas vezes ele não é aceito como garantia dessa compra, entendeu? Tem muitos casos que a gente consegue fazer isso. Normalmente, a prática do consórcio, das boas administradoras, não é negar, falar que não pode. É apresentar uma alternativa. Então, por exemplo, tem clientes que às vezes não são aprovados, não conseguem, não permite. Apresenta um justificativa, mostra, ela fala, não tem como, vai ter que apresentar um avalista. Imóvel. Olhou o imóvel, às vezes teve um problema, às vezes o valor do imóvel foi avaliado muito mais baixo do que o cliente está comprando, isso seria um risco para o grupo, num cenário, né, de uma inadimplência. A preocupação da administradora sempre é fazer com que os clientes que estão comprando o imóvel, eles se mantenham, depois de comprar, adimplentes com o grupo. Porque se uma pessoa entra, compra um imóvel e deixa de pagar, quem é prejudicado não é a administradora. É o grupo do consórcio. Porque é o grupo do consórcio que pagou por aquele imóvel. Então, isso é um cuidado e a função da administradora é justamente poder fazer essa análise para garantir a segurança do grupo. Mas tratando de produtos, de imóveis que podem ser comprados, é basicamente isso. Imóvel urbano, não tem nenhuma pendência, nada você consegue fazer, tem que ter escritura, tem que ser imóvel documentado. Imóvel que só tem contrato de compra e venda, via de regra, você não consegue comprar. A não ser que você, enfim, apresente um outro imóvel de garantia. Mas você pode comprar lote, você pode comprar sala comercial, imóveis rurais. Aí depende a regra mais específica de cada administrador, mas no geral você tem uma flexibilidade muito boa comparado com as outras linhas de crédito que a gente tem. Via de regra, que tipo de documentação que é exigido dentro desse processo? Tanto do imóvel quanto do vendedor... Do comprador é a aprovação dele poder fazer aquele financiamento, aquele crédito, né? Ter aquele crédito aprovado. Mas de quem está vendendo e do imóvel, via de regra, que tipo de documento que é exigido? Do imóvel é basicamente a matrícula, para ver se o imóvel de fato tem o registro. Aí aquelas questões de, às vezes, um documento de condomínio que não tem débito. Certidão negativa, né? E do vendedor vai ser olhado basicamente certidão negativa, para ver se não tem algum
processo trabalhista perdido que pode gerar uma dívida e um risco futuro. Esse tipo de processo, a lógica dessa parte do faturamento é muito parecido com o que é um financiamento e muito parecido até com o que seria uma compra à vista, se uma pessoa de fato for ponderar todos os riscos, né? Ou muitas vezes o cliente não entende essa parte, olha e fala assim, mas eu não posso comprar um imóvel porque ele tem uma dívida trabalhista. Mas ele não sabe que se ele comprar, ele está assumindo um risco de que se a pessoa que vendeu o imóvel para ele não quitou essa dívida, o imóvel que é dele pode ser penhorado pela justiça. Pode ser um problema, né? Então, esse processo é muito parecido, a mesma lógica do financiamento. O que a gente tem de principal facilitador em relação ao processo de financiamento é justamente o valor da parcela. Por quê? Regra padrão de análise de crédito é que você tem que ter, no mínimo, 3 vezes a renda do valor da sua parcela. Então, sua parcela é R$1.000, você tem que ter pelo menos 3.000 de renda comprovada. É a mesma regra para o consórcio e para um financiamento. A diferença é que num consórcio, o valor de parcela para o mesmo crédito, na maioria das vezes, é muito mais baixo. Por exemplo, um crédito de R$1 milhão hoje de consórcio, uma parcela pós-contemplação, vai gerar em torno de R$5.000 e poucos reais. Num financiamento, hoje um cenário padrão seria uma parcela próxima a R$10.000. Então, para a pessoa financiar o mesmo imóvel de R$1 milhão, no consórcio ela tem que comprovar R$15.000 de renda, no financiamento ela precisa de comprovar pelo menos 30. Então, você tem essa principal facilidade nessa questão da análise de crédito do consórcio, é realmente essa questão do valor da parcela. Qual que é hoje mais ou menos o prazo entre contemplação, vou colocar assim, ou vou pular a parte de contemplação, porque eu acho que você pode colocar alguma coisa relacionada ao que às vezes acontece, né? Da pessoa falar, eu tenho um consórcio para comprar um imóvel. E você tem um consórcio para comprar um imóvel, né? Depende, é o quê? É contemplado? É um imóvel, um consórcio que você está pagando? Mas dentro de um contexto, qual o tempo médio ali que o cliente ele precisa, principalmente pensando no vendedor? Pô, estou vendendo um imóvel pelo consórcio. Estou vendendo um imóvel para o Igor e o Igor vai usar um consórcio para poder me pagar. Quanto tempo que é essa janela aí entre eu vender o imóvel para você e eu receber? Olha, essa resposta, ela é aquela clássica, né? Depende. Depende por quê? O que a gente vê muito no mercado é, infelizmente, muita desinformação, informação errada, tanto por parte do cliente, que às vezes está sendo induzido por um vendedor que não passou a informação correta ou não passou a informação completa, enfim, e de todas as partes. Um consórcio, quando que faz sentido um cliente que tem um consórcio poder assinar um contrato de compra e venda do imóvel? O que a gente sempre indica? Primeiro, esse consórcio tem que estar contemplado. Não faz sentido você fechar um contrato de compra e venda de um imóvel contando com recurso do consórcio, sendo que o seu consórcio nem contemplado está. Deixa eu aproveitar só essa fala que você está colocando e tirar uma dúvida. Existe um documento de contemplação? Um exemplo, eu estou vendendo, então eu sou um corretor e estou intermediando. E o Igor falou, eu tenho um consórcio, quero comprar esse imóvel e a minha carta é de 1 milhão e o imóvel que você está vendendo é 1 milhão, ele me atende tudo, quero comprar. Vamos fazer o contrato de compra e venda para a gente poder dar entrada na papelada. Mas como é que eu sei que o Igor está contemplado ou não? Existe um documento para isso ou não? Você consegue ver através do extrato da cota do cliente. Você pode pedir para ele enviar ou pegar com o banco ou com o vendedor, com a empresa que ele fez. O extrato da cota, lá você vai conseguir entender se de fato ele tem um crédito liberado para ser usado ou não. É porque talvez para o corretor, né? E aí você está colocando, eu acho que até um insight, de que quando você for assinar um contrato de compra e venda de um imóvel que vai usar um consórcio, você ter a certeza de que aquela carta que o cliente está dizendo que existe, ou aquele consórcio, ele está contemplado. Porque se ele não tiver contemplado, é o que você está falando, né? O tempo provavelmente vai ser completamente diferente. Sim. Então, assim, esse eu entendo como um primeiro ponto. E o segundo ponto que a gente sempre indica é ter uma análise de crédito aprovada. Por quê? O cliente ser contemplado e ele ter o crédito aprovado são 2 cenários, 2 pontos diferentes. Uma pessoa que tem, às vezes, uma pendência no nome ou que não comprova renda, ela pode fazer um consórcio, ela pode ser contemplada, dependendo do que ela for fazer, ela pode terminar o processo, vender uma carta contemplada, enfim, não passar por análise nenhuma. Quando que a análise ela se faz de fato necessária? Quando o cliente faz um consórcio, é contemplado e vai comprar o imóvel. Nesse momento, ele precisa de passar pela análise. Então, o primeiro ponto que a gente sempre indica é só assina um contrato para o nosso cliente de consórcio. Só assina um contrato de compra e venda de um imóvel depois que você foi contemplado e teve o crédito aprovado. Para evitar qualquer pendência. Eventualmente, tem cliente que na hora
dessa análise que vai descobrir alguma pendência no nome, uma conta de telefone que ficou no passado. Então, essas coisas que podem variar muito o tempo de análise. Mas tirando esse cenário, cliente contemplado que tem um crédito aprovado, vai variar aí normalmente de 60 a 90 dias esse processo até quem está vendendo o imóvel poder receber aquele valor. Normalmente essa média de prazo. Faça a mesma pergunta de novo. Para eu poder saber se o cliente tem a carta contemplada, o extrato do consórcio dele, você consegue ter o acesso. E para eu saber se ele teve o crédito aprovado, existe também um documento para isso? Aí a gente já não tem um documento padrão. Aí vai variar a forma que cada administrador Mas o trabalha. cliente ele tem um acesso à informação. Sim. Né? O consorciado que fala? Sim, consorciado. Ele sabe dizer se ele tem já o crédito dele aprovado ou não. Sim, sabe. Porque seria ter essa informação. Porque, pelo que eu entendi, o ideal num contrato de compra e venda, do que você está colocando, é que seja assinado um contrato de compra e venda só nesse momento. Primeiro, eu tenho a carta aprovada, está contemplado. Segundo, eu vou comprar um imóvel de 1 milhão porque é essa a carta que eu tenho. E aí, administradora, eu posso financiar? Eu posso pegar esse 1 milhão e está aprovado meu crédito? Tá, bom, agora eu vou assinar um contrato, agora eu vou procurar um imóvel, né? Exatamente. É assim, é a mesma lógica que eu enxergo que, no geral, já é praticada da compra de imóvel através de um financiamento. Primeiro, às vezes até interessou, olhou, beleza, mas ele não vai fechar uma compra enquanto ele não olhou um financiamento e aprovou o crédito. É a mesma lógica que se aplica dentro do consórcio. Esse é o momento do cliente, de fato, poder firmar um compromisso de pagamento futuro. Outra coisa que às vezes pode gerar dúvida. Existe algum prazo entre você ser contemplado? Como é que eu posso fazer uma pergunta para poder você entender? Um exemplo. Eu dei o lance. Eu não sei se o consórcio imobiliário ele é meio parecido com o consórcio de moto, que tem a assembleia ali, faz ali meio que ao vivo também, não, né? Então, cada administrador tem seu formato, mas via de regra não. Hoje são poucos consórcios que têm assembleias de fato físicas que acontece. Você tem uma assembleia, mas ela é pelo seu aplicativo. Você vai ver seu acesso pelo aplicativo, pelo site, enfim. Saiu ali o resultado no aplicativo, então, que você foi contemplado, já é imediato, você já sabe que já está contemplado. Sim. Não tem um prazo para validar aquilo dali. Ou tem, até porque eu preciso às vezes pagar o lance que eu dei. No caso de lance, você tem um prazo justamente para o pagamento, confirmar que você fez o pagamento. Porque normalmente uma pessoa que é contemplado pelo lance, aí o prazo que ele tem para pagar varia de administrador para administrador, mas normalmente é um prazo curto, é 3 dias, 5 dias. Ele tem que pagar o lance para poder confirmar essa contemplação. Mas no geral você foi contemplado, você está contemplado. Não tem muito mais o que esperar, o que acontecer, não. O único caso diferente disso é o pagamento do lance. Legal, eu entendi. O consórcio ele tem uma funcionalidade muito parecida com o financiamento. Acho que, pela experiência que a gente tem, um dos erros talvez que a gente, né, que o mercado talvez possa cometer em utilizar a carta de crédito é não ter essa clareza aí entre que primeiro é contemplar, depois é aprovar crédito, depois você está apto a comprar um imóvel. E depois é um processo de pagamento. Que aí vai vir ali documento de imóvel, certidões, né, das partes CBI, envolvidas. cartório. Para depois, né, depois do registro lá, que eu acredito que da mesma forma, né, a administradora só vai pagar o valor depois que o registro estiver realizado, igual é no caso do financiamento, né? Então todo é um processo burocrático, mas que no final das contas funciona de forma muito tranquila, né? Sim. Não tem muita dificuldade. Uma outra dúvida. Você estava falando aí e me veio aqui algumas possibilidades que eu não sei se é possível. É muito comum, às vezes, as pessoas comprarem imóveis na planta, por exemplo, e fazer ali, e normalmente, às vezes, um imóvel na planta você paga ali durante a construção 30%, 40%, 50% do imóvel, e chega lá no fim da linha, agora você tem que quitar. Ou seja, eu preciso pagar, comprei um imóvel de 1 milhão na planta, daqui 3 anos vai me entregar esse imóvel, eu paguei 500 mil, mas chegar lá no final de 3 anos eu tenho que pagar 500 mil reais. O consórcio ele pode ser utilizado como parte também para poder fazer essa aquisição? Sim. O imóveis na planta, você tem 2 formas de você poder usar o consórcio. A primeira você pode usar um consórcio para pagar o valor integral do imóvel na planta, mas você precisa apresentar um outro imóvel em garantia para poder ficar alienado. Então é algo que você pode fazer, mas normalmente o cliente opta, não faz tanto sentido. A forma que eu acho que faz mais sentido, é mais inteligente você usar o consórcio no imóvel na planta, é justamente nisso. Você fazer um consórcio se planejando para, quando esse imóvel for entregue, em vez de você recorrer a um financiamento para poder quitar essa diferença, você usar um consórcio. Por quê? Você tem justamente esse prazo de obra de 3, 4 anos para poder trabalhar uma contemplação. Então você tem um prazo bom para poder
trabalhar justamente nesse ponto que eu falei do lance fidelidade. Você não precisa de desesperar, entrar colocando lance, recurso próprio. Simplesmente pagando o valor da parcela, trabalhando dentro de um bom grupo, com uma boa estratégia, você tem uma chance muito boa de contemplar nesse prazo. E onde você vai ter um crédito muito barato lá no final. Então, a melhor forma, de fato, de usar um consórcio no imóvel na planta é você contratar o seu consórcio junto ou pouco depois do momento que você, de fato, assina a compra do seu imóvel na planta, para você ter esse prazo de poder trabalhar uma contemplação sem ter que capitalizar um valor alto. E aí entra aquela ideia que você colocou e que você pode ter uma parcela menor antes da contemplação e depois essa parcela é diferenciada. Isso. Isso como que funciona? O produto consórcio, eu vejo que ele, especificamente o consórcio imobiliário, ele é um produto que ele está crescendo muito e ele está evoluindo muito nos últimos anos. Um dado que eu gosto muito de falar é que o consórcio imobiliário de 2020 a 2024, em 5 anos, ele triplicou de tamanho a nível Brasil. Então, assim, enquanto o Brasil, no geral, como economia, se ele cresceu o quê? 3% ao ano foi muito. A gente tem um mercado, um produto dentro desse cenário que ele triplicou de tamanho em 5 anos. Então é um mercado que realmente está muito aquecido, muito acelerado e o produto em si está evoluindo muito nesse sentido. O que a gente vê de mais interessante nesse sentido, você me desculpa, eu perdi um pouquinho o foco e perdi a sua pergunta. A pergunta foi relacionada ao valor da parcela ser menor durante um período. Isso. E depois da contemplação ou ali da aquisição do imóvel, a parcela ser diferente. Isso. E esse é uma característica do produto que cresceu muito no mercado nesses últimos anos, que é o que o mercado no geral chama de meia parcela, parcela reduzida, enfim, cada administrador tem o seu nome, mas a lógica é a mesma. O que você faz? Você tem um valor da parcela, o valor da parcela do consórcio calcular é simples. É o valor do seu consórcio de 1 milhão, mais a taxa de administração, vamos supor que ela é 20%. 1 milhão mais 20%, mais o fundo de reserva ou o seguro que tiver, mas normalmente é um valor pequeno, dá pouca diferença. Fazendo por alto 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 dividido pelo prazo do seu consórcio. Se ele for em 100 meses, para facilitar a conta, seria uma parcela de 12 mil. O que muitas administradoras permitem o cliente fazer? Ele pagar metade desse valor até ele ser contemplado. Isso é interessante porque quando a gente fala da compra de um imóvel, principalmente se for um imóvel para moradia, se for um imóvel na planta, enquanto a pessoa não tem acesso ao crédito, ela vai estar pagando, vai ter outras despesas. Vai estar pagando um aluguel para ele morar, ou vai estar pagando uma parcela para a construtora. Então, é uma modalidade que faz muito sentido, porque a pessoa ela paga menos enquanto ela não tem o acesso ao crédito. No momento que ela foi contemplada, o que acontece? Esse valor que ela deixou de pagar, ele vai ser somado e distribuído no restante da parcela que ele tem. Mas aí me ficou uma dúvida, porque existe uma diferença entre você ser contemplado e você usar o crédito. A parcela muda quando você é contemplado ou quando você usa o crédito? Quando você é contemplado. Contemplado. Então, mesmo que porque o exemplo que nós estamos colocando aqui seria eu fazer um consórcio para poder pagar ali um imóvel que está na planta, que vai me ser entregue daqui a tanto tempo, e eu já estou fazendo ali aquela previsão financeira para eu poder usar o consórcio como quitação. Se eu for contemplado, então, antes desse período, no momento da contemplação, eu já tenho que começar a pagar o valor da parcela correta, e não quando eu for usar aquela carta. Sim, meia parcela no momento da contemplação. Mas o que você tem de maior vantagem, e é um dos pontos muito interessantes do consórcio, é que um consórcio, quando ele é contemplado, o valor do crédito dele, ele passa automaticamente, a administradora é obrigada a pegar esse dinheiro e aplicar no fundo de renda fixa. E o rendimento desse dinheiro é seu. Ele vai aumentando o valor do seu crédito. Então, muitas vezes as pessoas ficam nessa dúvida e às vezes acham que foi contemplado, tem que correr para poder usar o consórcio. E não é. Existe hoje... um prazo que eu tenho que usar ou não? Não. Você pode ficar até o restante do prazo e no final sacar em dinheiro. Sacar tudo. Então é algo que às vezes a gente tem muitos clientes, por exemplo, que moram nos Estados Unidos ou enfim, fora, em algum outro país, estão trabalhando e fazem um consórcio simplesmente com uma poupança. Ele é contemplado, ele vai ter essa rentabilidade. A rentabilidade ela é muito boa. Por quê? Independente do valor que você já pagou de parcela, a rentabilidade é sobre o crédito. Então o cliente ele pode ter pago 50 mil reais de parcela e vai ter uma rentabilidade em cima de 1 milhão. Dia de hoje vai estar rendendo aí 10 mil reais por mês, uma carta de 1 milhão. Vai dar mais ou menos 1% ao mês. Então, essa carta de 1 milhão em um ano, ela vai ter 120 mil a mais. Ela vai estar uma carta de 1 milhão 120. No próximo ano é juros compostos, então vai aumentando mais ainda. Então, você tem uma rentabilidade muito interessante. Num caso do imóvel na planta, isso vai suprir
e normalmente ultrapassar o que é a correção da construtora, que normalmente é pelo INCC, você de fato vai ter uma exposição, uma descapitalização um pouco maior dessa parcela, mas você vai tendo um crédito aumentando. Então fica assim, um cenário que até como investimento ele é muito interessante, porque você tem uma rentabilidade boa, no momento hoje de juros altos, mas ela é muito boa porque ela não é em cima do que você pagou, é em cima do crédito todo. Em cima do crédito total. Uma outra dúvida, a parcela do consórcio, ela sofre algum tipo de reajuste? Se tem ali alguma alteração? Como que funciona? Consórcio de imóveis, normalmente você tem um reajuste pelo INCC, Índice Nacional do Custo da Construção. Esse reajuste, ele é ou semestral ou anual, de acordo com a regra do administrador. E esse reajuste ele é tanto no valor da parcela que você paga, no seu saldo devedor, quanto no valor do crédito. Por que tem esse reajuste? Tem cliente que às vezes olha e fala, não, então não faz sentido. Mas esse reajuste é justamente para que o consórcio ele possa ser bom, tanto para quem é contemplado no início do prazo, quanto para quem é contemplado mais no final. Porque se a gente fizer um consórcio, o valor for fixo, você faz 1 milhão hoje. Daqui a 20 anos, o que 1 milhão compra? Então, esse consórcio, ele tem que ser e ele é reajustado para manter ali o poder de compra, né? Para poder manter o poder de compra. Para que o consórcio ele seja interessante para a pessoa que é contemplado no início do prazo, para a pessoa que é contemplado no meio, para a pessoa que é o último contemplado, ainda tem que ser interessante para ele. O que é legal? O consórcio, por conta da forma que funciona esse reajuste, é como se o valor que o cliente paga ele é reajustado, mas é como se fosse uma fórmula do juro simples. Ele não é juros sobre juros. Por quê? Você tem um reajuste. Mas depois o cliente paga 1 ano, então o saldo devedor diminui. Então você tem um reajuste novo, mas sobre um saldo menor. Então cada vez o reajuste sobre o saldo menor. Mas o crédito é um juros composto. Então é o reajuste em cima do reajuste anterior. Então o que acontece, a matemática disso é muito interessante. O cliente que ele é contemplado no final do prazo, o consórcio dele vai ter, além de ter saído de graça a taxa de administração, ele vai ter uma rentabilidade em cima do dinheiro. Ele vai receber mais do que ele pagou de parcela. Então nisso que... a rentabilidade, a correção, às vezes as pessoas olham e acham que é um ponto negativo do consórcio, mas ele é excelente, ele que possibilita com que faça sentido você fazer um consórcio de imóveis, que a gente fala de prazos mais longos, né? Normalmente de 15, 20 anos. Você falou aí sobre não pagar a taxa de administração, se você for até o final do consórcio? Como é que funciona? Não, eu falo que você não paga porque o reajuste, a diferença do que você vai receber do que você pagou, você vai receber mais do que você pagou. Entendi. Então, por isso que você não vai ter um compensação financeira ali pelo rendimento que teve. Entendi. Você vai ter pago a taxa de administração, mas o valor que você vai receber é maior do que o que você pagou. Você vai recuperar aquilo dali, né? Uma outra dúvida. Você pode usar uma carta para comprar mais do que um imóvel? Pode. Como que funciona essa regra? De novo, depende da administradora, que a administradora tem a sua regra específica, mas a maioria permite tanto você juntar cotas, você usar várias cotas para poder comprar um imóvel, tanto você usar uma cota só para poder comprar vários imóveis. Então, nisso você não tem muito uma limitação. O que você tem de regra é, um mesmo imóvel, ele só pode ser alienado uma vez. Então, você só consegue ter uma administradora de consórcio vinculado naquele imóvel. Você não consegue ter o mesmo imóvel que você financia e você faz consórcio, ou que você faz consórcio usa consórcio de 2 empresas diferentes para poder comprar. Mas você pode usar várias cartas para um imóvel ou com uma carta comprar vários imóveis. Na sua experiência, Igor, que você tem, o que você vê que mais erra no mercado? Tipo assim, o que você vê que é o que o povo tem menos informação, que o cliente tem menos informação sobre o consórcio? Olha, acho que os principais erros que eu vejo no mercado, do ponto de vista do cliente que contrata ou que faz consórcio, são 2. O primeiro deles é o cliente que ele faz um consórcio contando que ele vai ser contemplado dentro de 3 ou 6 meses, seja por, às vezes, muita positividade ou muito otimismo, ou às vezes porque foi levado a entender isso por um vendedor, por alguma pessoa que apresentou para ele de forma equivocada. Desinformação às vezes mesmo também? Isso. E que ele acha que o consórcio só vai ser bom para ele se ele for contemplado dentro de 6 meses. E aí é normalmente a maioria dos erros que a gente vê no consórcio. A pessoa que perde dinheiro. Porque a realidade do consórcio é essa. Consórcio, se for contemplado no início, ele é bom. Se for contemplado no meio, ele é bom. Se for contemplado no final, ele é bom. Quando que ele é ruim? Quando o cliente faz e cancela. Ele vai ter multa de quebra de contrato, ele vai demorar para receber o dinheiro de volta, porque quando você cancela um consórcio, a lógica é o seguinte, você pagou uma parcela. Você pagou a parcela, você participou do sorteio. Você não pode simplesmente no mês seguinte falar, não quero mais não, devolve meu dinheiro. Isso é injusto com o restante do grupo.
se você tivesse sido contemplado nesse mês. Então, por isso que a devolução do consórcio também é por sorteio. Você tem o sorteio dos desistentes. Então, no geral, o consórcio ele é muito ruim quando a pessoa faz o consórcio e cancela. Então, por isso que tem que ser uma compra bem planejada, bem entendida. Não recomendo a pessoa, às vezes, no mês muito bom, ela consegue juntar R$1.000. Aí ela vai fazer uma parcela de 1.200 no consórcio. Infelizmente, acontece bastante. E normalmente a gente tem problemas. A pessoa ela tem desespero, ela acha que ela precisa ser contemplada dentro de um prazo curto, mas não é a realidade dela entrar com o lance necessário para isso. Então, esse é o primeiro problema que eu vejo. A pessoa que entra no produto um pouco desinformado ou mal informado, ou achando que o produto é o que não é. O consórcio ele é muito barato. O consórcio hoje, na minha visão, é a forma mais barata de você comprar um imóvel. Depois eu vou entrar nesse ponto, só responder a sua pergunta primeiro. Mas enfim, esse é o primeiro erro que eu vejo. E o segundo erro que eu vejo as pessoas com o consórcio é a pessoa não fazer conta. Porque às vezes se cria e se fala muito, pô, o consórcio é barato, ele é. Mas é em todo o cenário? Não. O que eu vejo muito? Pessoas que às vezes entram e compram cartas contempladas e pagam 50%, 60% de ágio na carta. Se a pessoa fizer um pouquinho mais de conta, ela vai entender que às vezes essa carta contemplada de consórcio está saindo mais caro do que ele ir no banco financiar. Então, o consórcio, via de regra, ele é mais barato. No geral, ele fica mais em conta. Mas você tem que fazer conta. Você tem que comparar cenários. Você tem que ver, tá, nesse cenário faz mais sentido para mim? Quanto que vai ficar a parcela? Quanto que eu vou pagar no total comparado com o outro? Então, são os dois principais erros que eu vejo disso. Você trazer, né, essa clareza melhora, porque a gente vê que é um produto de bastante impacto, bom, mas subutilizado, né? Sim. Porque as pessoas não têm informação, que é o que você está colocando, né? Às vezes as pessoas têm isso aí, né? O imediatismo, né? A nossa geração é uma geração imediata, né? É o que você falou. Eu quero fazer um consórcio agora, mas é porque eu quero comprar um imóvel esse ano. Então, se você quisesse comprar um imóvel esse ano, você tinha que ter feito um consórcio há 2 anos atrás. Isso. Que você estaria numa possibilidade melhor de contemplar. Que é o que você falou, né? Um grupo, quando inicia, tem muitas pessoas ali dentro tendo capital, às vezes, fazer um lance, para poder, né, fazer ali os seus aportes e serem os primeiros contemplados. E se você não está com essa condição, você vai ficar para o fim da fila. Então, quanto mais tempo passa o consórcio, se eu tiver errado, você me corrige, tá? É mais fácil de você conseguir uma contemplação. Porque aqueles primeiros ali que tinham ali um capital pronto para fazer os investimentos, né, e os lances, eles já conseguiram, né? O que acontece? Sim e não. O que é o detalhe? Que essa lógica, muitas vezes, a gente tem pessoas que falam e colocam isso, não necessariamente com malícia, mas o que é a realidade? Isso realmente acontece. Só que um grupo de consórcio, ele é vendido cotas nele basicamente a vida inteira dele. Sempre tem alguém que cancela o consórcio, vai liberar uma cota, outra pessoa vai vender. Então, o que muda um pouco a média de lance do grupo não é o tempo que ele já rodou. Você tem grupos antigos, mas continua com a média de lance alta. Por quê? Porque, beleza, tem pessoa lá que está lá há 70 meses, mas tem pessoa que acabou de entrar. Então, não necessariamente um grupo mais antigo ele vai ter um lance mais baixo. O que acontece que, na média, os grupos mais antigos têm lances menores, é porque não compensa. Você vai ter um prazo menor de pagamento se entrar com um lance muito alto. Só a gente pensar exagerando para poder exemplificar, se tiver um consórcio de imóvel de 20 meses, compensa você entrar e dar 50% para pagar o outro uma parcela altíssima? Não compensa. Então, normalmente, o que de fato faz abaixar a média de lance é quando os prazos encurtam. O que a gente tem de diferente disso são grupos específicos. Onde às vezes você não tem vaga, é um grupo que está fechado, não permite novas vendas lá, aí a média de lance tende a cair. E é onde, se você tiver a oportunidade de entrar, você tem a oportunidade de algo realmente diferente, mas, sendo bem sincero, isso é bem raro no mercado. A maioria das pessoas que vende ou que fala isso é algo que não contribui. O que de fato você tem que ter é prazo para poder fazer com que a estatística trabalhe a seu favor. Lance de fidelidade, você tem uma estatística, uma probabilidade muito boa de contemplar. O que você precisa? De um tempo para isso acontecer. Então, por isso que, no geral, quanto mais tempo você tiver no consórcio, maior a sua chance de ser contemplado. Você vai estar participando de mais sorteios, vai estar participando de mais lances, então você vai estar tendo mais tempo de essa estatística que está a seu favor poder te ajudar. Por isso que, assim, sorteio é bom, mas
você pode ser contemplado no primeiro mês ou no último. Então, não acho que é a melhor estratégia para você trabalhar com um consórcio. Serve para algumas pessoas. Às vezes a pessoa só quer fazer um boleto para poder... Não, se eu não fizer, eu vou gastar tudo. Beleza. Normalmente, quem que ajuda nessa estratégia? Porque, pelo que eu entendi, o que você colocando você faz um consórcio, você tem aí 4 possibilidades de você ser contemplado e existem algumas estratégias de serem desenvolvidas e pensadas. Quem que ajuda esse cliente a pensar nessas estratégias? Aí é o vendedor dele. Vendedor, consultor. E a importância de você fazer, de fato, com a empresa séria, com um vendedor sério, porque, infelizmente, o mercado de consórcio, a barreira de entrada é baixa. Então, a gente tem muitas pessoas aventureiras ou que aparecem do nada e começam a fazer isso. Então, a importância, o que a gente buscou trazer como WR Consórcio para o mercado é poder trazer uma marca que tem um respaldo por trás dela, que tem uma seriedade, para poder fazer um trabalho que o cliente pode confiar. Porque, infelizmente, não é exclusividade do mercado de consórcio, mas também acontece nele, a gente tem muitas pessoas aventureiros que aparecem do nada, que às vezes nem não tem muita informação sobre o produto, então, ou por maldade ou por desinformação, vendem algo que para o cliente vai passar como enganoso, né? Você estava falando aqui uma resposta atrás que a forma mais barata de comprar é o consórcio, e você queria falar algo sobre isso, eu queria que você trouxesse para a gente. O que é a lógica disso? Hoje, no Brasil, a gente tem basicamente 3 formas de você comprar um imóvel. Você pode comprar ele à vista, você pode comprar financiado, você pode comprar com consórcio. Fora isso, você vai ter um pagamento na planta, mas que você paga parcelado antes de você ter acesso ao imóvel. Depois do imóvel, ele tem que estar quitado. Então, entra como pagamento à vista. Você vai ter, às vezes, um parcelamento direto com o dono, mas é muito difícil, porque você não tem muito respaldo jurídico para segurar isso. Então, enfim, via de regra são esses 3. Quando você compra um imóvel à vista, tem muitas pessoas que às vezes olham e falam assim, não, eu não quero pagar taxa de administração, eu quero pagar o mais barato possível, vou juntar o dinheiro para comprar à vista. O que é o problema que você tem? Você pegar 500 mil e comprar um imóvel à vista, você não vai estar pagando juros, você não vai estar pagando taxa de administração, não vai estar pagando nada. Mas que custo que você está tendo? Que a gente chama na economia de custo de oportunidade. 500 mil hoje, aplicado no banco, vai estar rendendo 1% ao mês, vai estar rendendo 5 mil reais por mês. Se tirar esse dinheiro do banco e comprar esse imóvel, você vai estar perdendo essa rentabilidade, esse potencial de rentabilidade. Significa que é ruim? Não. Talvez esse imóvel vai te render mais do que isso. Talvez esse imóvel, você vai ter um aluguel, mais a valorização, ele vai render mais do que 5 mil. Beleza. Mas se tiver uma oportunidade, uma forma de você comprar esse imóvel e ainda manter esse dinheiro ou parte desse dinheiro aplicada, será que não seria mais interessante? Porque o custo de oportunidade você vai continuar tendo. Então, trazendo esse exemplo, um imóvel de 500 mil, você vai ter um custo de oportunidade, quando você tira esse dinheiro para poder comprar um imóvel à vista, de 60 mil reais por mês, por ano, hoje em dia. Então, esse é o custo que você tem quando você compra um imóvel à vista. Financiamento, não olho para o financiamento como um vilão, não olho como um produto ruim. Pelo contrário, eu acho muito interessante a lógica e a forma dele. Eu acho que ele permite a pessoa alavancar, poder trabalhar e aumentar a rentabilidade em cima do dinheiro dela. Mas o que a gente tem de problema no financiamento hoje no Brasil é custo. Taxa de juros atual, mais os riscos de crédito que o banco tem. Então, hoje, um financiamento, a não ser programas subsidiados, você vai ter uma taxa de juros aí de 11%, 12%, 13% ao ano. Então, você vai sair, vai deixar seu dinheiro aplicado, vai sair desse cenário para você poder ter a rentabilidade dele, mas você vai pagar esse mesmo rentabilidade que você teria de juros para o banco. Então, você vai continuar tendo um custo ali de 60 mil reais por ano, dentro desse exemplo do imóvel de 500 mil. E a gente vai para a terceira forma de compra, que é o consórcio. No consórcio, você não precisa de descapitalizar o seu dinheiro, ou não todo ele. Você tem um custo, que é a taxa de administração, só que essa taxa de administração hoje, no que a gente trabalha, um pouco de uma média de mercado, é 1,2%, 1,3% ao ano. Então, você tem uma taxa, um custo 10 vezes menor do que o custo de juros de um financiamento. Então, onde você, em vez de ter um custo de 60 mil reais por ano, ou de comprar um imóvel à vista, ou de fazer um financiamento, você vai para uma realidade de um custo de 7, 8, 9 mil reais por ano, fazendo através de um consórcio. Então, por isso que eu gosto de trazer essa provocação e falar que, na minha visão, o consórcio é a forma mais barata de se comprar um imóvel hoje. Realmente, o que eu percebo é que eu acho que é uma cultura nossa do brasileiro, né? A gente não tem uma cultura de guardar dinheiro, né? De reserva. E, por consequência, a gente também, eu vejo o consórcio também com essa ideia, né? De um investimento
de algo que eu ainda não tenho. Então eu vou fazer um planejamento. Eu quero comprar um imóvel, vou me planejar para comprar esse imóvel. Vou fazer uma carta, vou fazer um consórcio agora, vou começar a pagar para daqui 1 ano, 2 anos, eu trabalhar a contemplação da forma melhor, da estratégia melhor, para que eu possa fazer uma aquisição de um imóvel da forma mais barata. Ou seja, eu gastando menos dinheiro, né, seja com juros ou da forma que for, para eu conseguir comprar aquele imóvel. Porque a gente sabe que a realidade do brasileiro não é a compra à vista. Sim. Ele precisa de algum financiamento, seja ele pelo o financiamento imobiliário normal, tradicional, ou seja pelo consórcio, que também é um financiamento, está financiando aquela compra. Então, é a falta de planejamento que o brasileiro... Eu acho que nós temos melhorado. Eu tenho essa visão. Eu acho que uma característica clara é o que você falou, né? O mercado de consórcio ter triplicado de tamanho nos últimos anos, eu acho que é um indicativo disso. Sim. Então, assim, é claro que acho que nós temos muito campo ainda para poder crescer, né? Para poder melhorar nesse sentido. E a ideia da gente trazer esse papo é justamente isso, né? É a gente informar o mercado, né? Porque o corretor, ele tá dentro do mercado, ele que está ali vinculado, ele que atende o cliente, e ele pode ser uma porta de entrada para dizer, ó, existe essa possibilidade. Sim. Existe essa forma aqui de fazer, né? Às vezes a gente sabe que hoje o tempo médio nacional de uma aquisição de imóvel é 9 meses. Entre o cliente entrar no processo de interessar comprar, até ele fechar o negócio. Então, é um bom tempo. Sim. Mas se você faz um planejamento, você às vezes pode esperar um pouco mais, é o que você disse. Tem 1 ano de fidelidade, você já entra numa outra classe de possibilidade de contemplação. Então, tudo é informação. E essa é a nossa ideia, né? Dentro desse papo que nós estamos aqui, que eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para muitas pessoas. O que a gente espera é isso, né? Que tudo que você trouxe de informação, as pessoas aprendam, entendam que pode, que é assim que funciona, que dá para fazer dessa forma e que o consórcio seja também uma forma de suporte para que as pessoas alcancem o sonho, né? Igual do brasileiro que a gente fala, né? Da casa própria, que é o que a gente tem aí. O mercado imobiliário uma das os nossos objetivos é esse, né? Realizar o sonho das pessoas em adquirir o imóvel próprio de moradia, de investimento, seja da forma que for. Então, assim, queria agradecer muito o seu tempo aqui com a gente, de esclarecer tantas informações, mas eu queria que você deixasse uma dica final para que você pudesse trazer para as pessoas que estão nos assistindo uma dica. O que você, né, como empresário, como eu imagino que deve ter consórcio, Sim. O que você pode trazer como para deixar ali aquela pulgazinha atrás da orelha, sabe? Aquele pensamento para as pessoas refletirem. O que você pode trazer para a gente nesse sentido do consórcio? Primeiro, agradecer essa oportunidade, a oportunidade de poder falar, de poder trazer um pouquinho mais do que a gente faz, do que a gente trabalha e porque o que é o nosso trabalho. Primeiro ponto dele é levar mais informação para o cliente. Porque a maioria das pessoas, infelizmente, tem informação muito superficial sobre isso. O próprio fato, muitas vezes, de eu trazer esse cenário de, só tem 3 formas de você comprar um imóvel. Quantas pessoas que às vezes aparecem, procuram a gente e falam assim, não, eu tô querendo comprar um imóvel, eu quero comprar um imóvel de 300 mil e eu consigo pagar R$500 de parcela. Eu vejo que são pessoas que muitas vezes não têm informação, não têm noção de que o que ele quer está muito diferente de uma realidade do que existe. Então, o nosso primeiro trabalho é levar a informação do cliente, poder explicar para ele um pouco o cenário do que existe, para depois poder trabalhar e instruir o que a gente entende que pode fazer mais sentido para o cenário dele. Mas trazendo assim uma informação e um ponto, o que eu vejo assim de mais interessante no produto consórcio, eu não olho para outras áreas do mercado imobiliário, do mercado de investimento como vilões, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu gosto de diversificar, eu tenho imóveis, eu investi em imóveis comprados com consórcio, eu tenho um consórcio com a ideia de contemplar para vender carta contemplada, eu tenho imóveis comprados na planta, eu invisto às vezes na renda fixa, enfim, vários pontos, porque eu acho que é muito importante você ter essa diversificação. Mas o que eu gosto de levar de mais importante nessa lógica é a importância das pessoas poderem, de fato, juntar dinheiro em prol de construir patrimônio. O que a gente mais vê são pessoas que às vezes nem ganham mal, às vezes ganham bem, mas estão há 10, 15, 20 anos com uma boa renda mediana, passando assim as suas dificuldades, mas crescendo, prosperando e não construíram um patrimônio que às vezes vai ser o que ele precisa para um momento da aposentadoria, para um momento mais velho, onde ele vai querer desacelerar, ele não depender ou de uma renda, de uma reserva, de algo vindo do governo, do INSS, porque a gente sabe que isso, primeiro, é muito pouco
no plano atual, tende a ser menos no longo prazo e acho que ninguém quer viver uma vida inteira para no final da vida ter que baixar o padrão. Ou ser às vezes um peso, um fardo ou algo de negativo, de depender da família. Então o que eu acho mais importante é a pessoa trabalhar sempre separando um percentual do que ele ganha em prol de construir patrimônio para o eu do futuro. E usando o consórcio como... E o consórcio, na minha visão, é uma das melhores ferramentas para fazer isso e eu acredito que é a melhor ferramenta para quem não tem a melhor disciplina financeira. Porque ele, de certa forma, te obriga a poder separar um valor mensal. Você cria uma parcela para você pagar. Isso por si só, independente das outras características, independente se financeiramente seria a melhor forma de compra, na minha visão mas enfim, independente disso, só essa característica do produto eu acho que já é o que 95% das pessoas precisam. De ter um compromisso mensal, de poder separar uma parcela do que ganha para poder pensar no seu patrimônio. Show de bola, Igor. Muito obrigado, cara, por você estar aqui com a gente, pelo seu tempo. Tenho certeza que muita informação e que vai nos ajudar muito dentro do mercado imobiliário a trazer clareza do uso do consórcio para o nosso mercado, né? Essa dica final aí de usar o consórcio como base, né, de enriquecimento ou até de fazer um patrimônio pensando no futuro. E seu tempo aqui com a gente foi muito bacana. Muito obrigado pela disposição. Foi muito obrigado pelo tempo, foi muito boa a conversa. Espero poder ter ajudado e levado um pouquinho de informação para quem tá assistindo a gente. E esse foi mais um Papo Certa, o podcast da Certa Imóveis. Aqui, nossa missão é simples: transformar informação em clareza, experiência em aprendizado e conversa boa em inspiração para quem vive o mercado imobiliário, seja cliente, investidor, corretor ou parceiro. Se esse conteúdo fez diferença para você, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com quem também precisa estar por dentro do que realmente importa no nosso setor. A gente se vê no próximo episódio, sempre trazendo temas atuais, insights práticos e histórias que aproximam você do mercado imobiliário de um jeito leve, direto e sem enrolação. Papo Certa, o jeito certo de falar sobre o mercado imobiliário. Até a próxima. Tchau!